Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de criminalística. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Estudamos a cadeia de custódia, suas etapas e fases externa e interna. Entendemos que a alteração do estado das coisas, ou a entrada e remoção dos vestígios, acarreta em crime de fraude processual. E hoje, neste momento, estudaremos os peritos, que são os responsáveis pela cadeia de custódia. Quem são os peritos? Os peritos são imparciais, no caso dos peritos oficiais e no caso dos peritos não oficiais. Ambos são imparciais. No caso do perito oficial, basta que um seja elencado para proceder à perícia, enquanto que no caso de um perito não oficial é aquele perito que é juramentado. Juramentado porque foi nomeado pelo juiz. Neste caso serão necessários 2 peritos. O perito oficial, que basta que seja um, ele produz o laudo e ele é um perito concursado. Basicamente o laudo, no laudo ele irá descrever e analisar os vestígios ou fatos. Esta é a perícia propriamente dita como todos a conhecemos, realizadas por um perito oficial, na equipe que atende os locais de crime, basta que um perito oficial esteja presente na equipe. A equipe basicamente é composta por um perito, um papiloscopista, um técnico e um fotógrafo. Então, perceba, basta que apenas um perito esteja presente, perito concursado, para que ele proceda ao laudo. Enquanto que os peritos não oficiais juramentados, ou seja, nomeados pelo juiz, serão pelo menos 2. E eles devem ter preferencialmente diploma na área. Perceba que é preferencialmente, não é exclusivamente, não é unicamente, é preferencialmente diploma na área que se está analisando. E agora falaremos então dos peritos parciais. Nesse caso, eles vão adquirir um nome específico, uma denominação específica, que é a denominação de assistente técnico. Perceba, ele irá assistir parcialmente, ou seja, ele tem interesse na constatação, basicamente na impugnação do laudo do perito. O perito oficial faz o laudo e o assistente técnico parcial faz um parecer. Um parecer nada mais é do que uma opinião técnico fundamentada após o laudo pericial em sede oficial agendada. Ele é autorizado pelo juiz de garantias na fase de inquérito e processual. Perceba, o assistente técnico não é perito oficial, ele é um perito parcial, assistente técnico, e ele vai ser assistente técnico de quem? Ele vai assessorar, auxiliar quem? As partes do processo. Quem são as partes? O Ministério Público, como assistente de acusação, o ofendido, o querelante ou o acusado. O assistente técnico, ele é parcial, ele é contratado pelas partes. E essas partes, então, poderão formular quesitos. E elas poderão fazer isso desde a fase de inquérito até a fase processual. Por quê? Porque o juiz de garantias que autoriza ele, e o juiz de garantias ocorre na fase lá ainda do inquérito, na primeira fase, antes de ter o processo. Então, essas são as diferenças. O assistente técnico irá emitir um parecer sobre o laudo do perito oficial. Então, necessariamente, precisamos ter primeiro o laudo para que depois o assistente técnico emita o seu parecer, tentando impugnar o laudo do perito. Esta é a função do assistente técnico, não é mesmo? Falando um pouco mais, então, do laudo pericial. Quais são a estrutura, os prazos e todas as informações referentes ao laudo? O laudo pericial é feito por perito oficial,
concursado. Basicamente, o prazo desse laudo, depois que a equipe atende o local do crime, o perito responsável pelo laudo pericial, ele tem um prazo de 10 dias para entregar este laudo, respondendo aos quesitos feitos geralmente pelo delegado, mas também é possível que os quesitos tenham sido feitos pelo Ministério Público, o ofendido, o querelante, o acusado, enfim, todo mundo pode quesitar, não é mesmo? Então, ele terá esse prazo de 10 dias, só que este prazo ele é prorrogável a requerimento de quem? Do próprio perito. Só que este requerimento de prorrogação deverá ser autorizado pelo juiz. Tudo passa pelo juiz. A estrutura do laudo contempla um preâmbulo, que é basicamente um cabeçalho. Agora, depois nós teremos os quesitos. Os quesitos são basicamente as perguntas. Se houve morte, quais foram os instrumentos empregados na morte, etc, etc. Perceba que os quesitos, as perguntas podem ser feitas até o ato da diligência. No momento que se inicia a diligência, não podem ser mais feitos quesitos. Então pode perguntar o que você quiser, até nós chegarmos ao local. Depois que nós chegarmos no local, vamos conversar ainda, preliminarmente, com a equipe da Polícia Civil que lá está, mas quando iniciarmos a perícia, não será mais permitida a quesitação, porque já iniciamos o trabalho. Então, perceba, a estrutura ela contempla o preâmbulo, os quesitos, um histórico breve, e aqui sim iniciaremos a perícia em si, que é basicamente a descrição. É o visum e repertum, não é mesmo? Estamos descrevendo o que estamos vendo. Depois nós teremos uma discussão. A discussão ela pode ser facultativa, porque muitas vezes é neste ponto que os assistentes técnicos tentam impugnar o laudo do perito oficial. Em termos da discussão, por isso que ela é facultativa. Depois da discussão nós temos uma conclusão. A resposta aos quesitos, ou seja, aqui foram feitas as perguntas, aqui serão respondidas as perguntas. E a última parte de um laudo pericial é a assinatura e a data. Lembrando que todo esse trabalho, o laudo pericial, ele está vinculado a um sistema liberatório que diz que o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Ou seja, todo o seu trabalho pode ter sido em vão, não é mesmo? Por quê? Porque quem manda é o juiz. E é basicamente este o sistema. Agora, com relação às provas em espécie, vamos tratar então da autópsia, exumação e exames complementares. O que é a autópsia? A autópsia é um gênero que se divide em espécies de biópsia e necrópsia, ou necropsia. A necropsia é o exame cadavérico. A causa irá para a determinação da causa mortis, o que causou a morte deste cadáver. A necropsia ela deve ser feita pelo menos 6 horas após o óbito, salvo evidência de morte. Se você foi decapitado, não precisa esperar 6 horas. Você foi decapitado, não é mesmo? A necropsia ela é o exame interno e contempla a abertura do crânio, tórax e abdômen. São as 3 cavidades obrigatoriamente realizadas. A abertura das cavidades realizadas durante a necropsia. A abertura do crânio, tórax e abdômen. E a necropsia como um todo, ela é dispensável em caso de morte violenta. Se você foi atropelado, esmagado, não sobrou nada, não é necessário que você faça, então, a abertura do crânio, tórax e abdômen, né? Então, existem casos em que a necropsia ela é dispensável, casos de morte violenta. Vamos falar agora um pouco da exumação. A exumação basicamente consiste em desenterrar para complementar ou fazer uma nova perícia. E a exumação ela é sempre autorizada pelo delegado ou pelo juiz. Você já foi enterrado? Nós vamos
desenterrar você para averiguar, para fazer uma nova perícia. Esse é o caso da exumação. E por fim, nós temos o exame complementar do corpo de delito, que é basicamente o exame de lesões corporais. Serve para atestar a real gravidade, e as lesões corporais são divididas em leve, grave ou gravíssima. Serve também para atestar a impossibilidade das ocupações habituais por mais de 30 dias. O prazo após 30 dias do crime. E, afinal, a impossibilidade pode ser suprimida por prova testemunhal. Vamos lembrar, o exame do corpo de delito ele é obrigatório. E só existe uma coisa que pode suprir a ausência do exame do corpo de delito, que é a prova testemunhal. Muito relevante isso. Estes foram o laudo, as perícias em espécie e os peritos oficiais, não oficiais e o assistente técnico.